Pode começar, doutor. Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024, são 17 horas e 1 minuto. Estamos iniciando aqui a sessão do Comitê Disciplinar da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Queria registrar e agradecer a presença dos auditores que farão parte dessa sessão, Dr. João Felipe Artioli, Dr. Ricardo Matias Fernandes e Dr. Carlos Alberto da Silva. Agradecer também a presença da da Procuradoria, do Roger Jericó da Silva, todos os advogados presentes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Acho que, tirando o doutor João, fizemos uma sessão anteontem, todos os demais não fizemos sessão ainda, então queria desejar a todos e a seus familiares também um feliz 2024, que seja um ano de muita paz e felicidades a todos. Obrigado. Iniciamos aqui, então, pelo processo. Nós temos alguns processos aqui com a preferência. Primeiro é o processo número 26, que envolve as agremiações da Portuguesa do Rio de Janeiro e do Atlético Paranaense. Existe algum advogado que vai representar alguma das partes aqui? Não. Então, Advogado Atlético Paranaense presente. qual é o seu nome, doutor? Paulo Golambilk. Obrigado pelo comparecimento, doutor Paulo. Bom, esse processo aqui é de minha relatoria. A douta Procuradoria denuncia aqui o atleta Luiz Fernando Salles de Castro, que, conforme relato do árbitro da partida, assim menciona: consta na súmula relatório de arbitragem que o atleta número 16, Luiz Fernando Salles de Castro, da equipe do Atlético Paranaense, aos acréscimos de 5 minutos do segundo tempo da partida, recebeu o segundo cartão amarelo por praticar conduta antidesportiva, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Atitude antidesportiva por chutar a bola com ela fora de jogo quando o seu adversário iria cobrar o arremesso lateral. O mesmo já havia sido advertido anteriormente por calçar seu adversário de maneira temerária. E a circunstância foi denunciado na letra do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório. Doutor Paulo, foi enviado um vídeo, é isso, né? Sim, senhor presidente. Prova de vídeo que contém os 2 amarelos que ele recebeu. Ok. Então, eu peço que os auditores assistam, se puderem assistir aí, eu também vou colocar aqui para assistir, que acho que não dá para compartilhar, né, doutor João? Não vi, senhor presidente, perdão. Não, eu acho que eu pedi para os auditores acompanharem o vídeo, porque eu acho que não dá para compartilhar pela plataforma, se não me engano. Eu também não estou com acesso a ele agora aqui. Ah, não? Mas o doutor conhece, o doutor que enviou, não? Senhor presidente, o áudio para mim está muito baixo. Melhorou agora? Todo mundo me ouve, não? Alguém não está ouvindo? Tá bem baixo para mim. O doutor está perguntando se eu tenho como compartilhar a imagem do vídeo, é isso? Não, estou falando com o doutor João, que é quem assessora a nossa sessão aqui. Desculpa. Doutor Marcos, na verdade, eu posso até compartilhar o vídeo, mas eu acredito que pelo fato de todos os auditores e também o doutor Rodney já terem acesso ao vídeo, eles podem olhar em seus próprios computadores para a gente evitar que posteriormente o YouTube derrube a gravação, quando a gente for fazer o upload do vídeo no YouTube. Ok, então. E a defesa não se importar também, claro. Problemas.
Bom, eu já assisti o vídeo, questiono se os doutores João Felipe, doutor Ricardo, doutor Carlos Alberto e doutor Rodney conseguiram assistir. Isso também, senhor presidente. Já sim. Já pude ver também, presidente. Ok, obrigado a todos. Passo a palavra ao doutor Paulo para fazer a defesa. Doutor Paulo, Vossa Excelência tem a palavra, fique à vontade. Não haverá manifestação da Procuradoria, senhor presidente? Exato, presidente. Oh, desculpa, doutor Rodney. A palavra é de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Marcos. Boa tarde a todos, os advogados presentes, a quem eu cumprimento na pessoa do doutor Marcos, presidente dessa douta comissão. Essa também é a minha primeira sessão do ano, então quero desejar a todos um feliz 2024, com muita saúde, muita prosperidade, muita alegria a todos. No caso em tela, presidente, o denunciado é Luiz Fernando, denunciado no artigo 258 do CBJD, como uma atitude contrária à ética e à disciplina desportiva, em que pese a prova juntada pela defesa, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e destaca, inclusive, de que a prova de vídeo anexada demonstra exatamente o fato ocorrido, né, e bem interpretado pelo árbitro. O primeiro amarelo, a prova de vídeo, pelo menos para este procurador, não ficou exatamente com muita clareza do que aconteceu, me pareceu ser uma falta, né, mas ele não está aqui sendo julgado pela primeira advertência em amarelo que ele recebeu, mas sim pela segunda, e que no entendimento da Procuradoria se configura assim uma situação contrária à ética e disciplina desportiva, né, na medida em que o atleta adversário está em direção à bola para poder dar continuidade à partida e ele chuta a bola para longe. Depois é reposta uma segunda bola para que a partida recomece, mas ainda assim a Procuradoria entende que fica bem configurada aí a conduta contrária à ética e à disciplina desportiva. De forma que eu reitero os termos da denúncia, conforme capitulado em 258, e aguardo condenação. Obrigado, doutor Rodney. Passo a palavra, então, agora a Vossa Excelência, doutor Paulo. Fique à vontade para a defesa. Presidente, cumprimento inicialmente Vossa Excelência, desejando boa tarde a todos e todas. Estive presente na primeira sessão desse comitê disciplinar 2 dias atrás e aqueles que eu não vi naquela ocasião também desejo aqui um feliz ano novo. Senhor presidente, eminentes auditores, serei breve. Primeiro, destacar que se trata aqui de um segundo cartão amarelo. Eu sei que há diversas interpretações acerca do segundo cartão amarelo, cada tribunal regional, em cada comissão disciplinar. Eu defendo uma posição que algumas comissões acompanham, endossam, no sentido de que o segundo cartão amarelo não pode sofrer condenação da justiça desportiva na medida em que a decisão de campo do árbitro foi de um cartão amarelo para aquela conduta que está denunciada. Então, aplicar uma sanção para além daquela já aplicada em campo representaria uma violação ao artigo 58B do CBJD, independentemente do fato que estamos a discutir. Então, a primeira tese de defesa é essa, seria uma violação ao artigo 58B, o próprio julgamento desse fato. Mas, avançando em caráter sucessivo, o fato em si também não representa uma infração disciplinar. A aplicação de um primeiro cartão amarelo, numa jogada normal de jogo, talvez não fosse o caso, inclusive, de cartão amarelo, e o segundo cartão amarelo, dá para ver que o denunciado perde o domínio da bola por muito pouco ali, próximo à lateral do campo, e aí, em seguida, simplesmente chuta a bola para o lado e volta para o campo para jogar. Há a reposição por parte do Gandula, que este sim é o responsável por repor a bola em jogo, imediatamente após a saída de bola de campo, sem nenhum prejuízo ao andamento da partida. Inclusive, a recomendação das regras do jogo é que o Gandula coloque a bola no campo para repor o arremesso lateral da equipe beneficiária daquele arremesso. Então não há nenhuma ilicitude em chutar a bola para o lado, porque é papel do Gandula repor com outra bola aquele objeto em disputa. Então não houve a prática de nenhuma irregularidade por parte do senhor Luiz Fernando, muito menos passível de cartão amarelo, quem dirá então de alguma sanção por parte deste comitê disciplinar. Então, por essas duas razões autossuficientes entre si,
se pede a absolvição do atleta e, em caráter sucessivo, o apenamento mínimo, dada a ausência de qualquer gravidade na conduta. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Parabenizo pela defesa. Agradeço também ao doutor Rodney pelas exposições que foram feitas. Eu concordo com o doutor Paulo quando ele fala acerca do apelamento com relação ao segundo cartão amarelo. É praxe desse tribunal que nós apelemos apenas com a pena mínima convertida em advertência. Seria efetivamente assim que eu entenderia. Todavia, eu divorcio do entendimento do doutor, porque a bola ela saiu, mas estava próximo do atleta que ia fazer a cobrança do lateral. E o Luiz Fernando, ele chuta a bola para longe, né? Ele causa um prejuízo. Ele não é uma jogada ali, não é uma atitude de jogo, não é uma falta, não foi uma disputa de bola, né? Ele faz isso deliberadamente, exacerba na sua atitude, quando tira a bola de jogo e coloca a outra agremiação em prejuízo. A partida estava 2-1, o Atlético Paranaense estava vencendo e a Portuguesa estava fazendo mais um gol para empatar, né? Então, quando ele atrasa, ele causa prejuízo, a meu ver, um prejuízo sério, porque ali ele engole mais um tempo do que absorve mais o tempo do que a Portuguesa tinha para buscar o seu resultado. E então, diante dessas circunstâncias, eu não vou aplicar a pena mínima convertida de advertência, não vou advertir, eu vou aplicar a pena mínima de uma partida com o voto. E passo a palavra agora para o doutor João Felipe, como vota Vossa Excelência, doutor João. Presidente, bem apontado pelas consequências do ato, né? Então, eu acompanho a relatoria integralmente. Obrigado, doutor João. Como vota o doutor Ricardo Matias Fernandes? Exato. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes. Vossa Excelência Presidente, doutor Procuradoria, os demais auditores, advogados aqui presentes também. Felicitações aí pelo novo ano, desejo um excelente ano para todos. Dito isso, acompanho a vossa relatoria. Obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra ao doutor Carlos Alberto da Silva. Boa tarde, senhor presidente, doutor Marcos Reis, boa tarde, nobre procurador, doutor Rodney, nobres pares, auditores, senhores advogados presentes, boa tarde a todos e todas. Primeira audiência minha esse ano, então felicito a todos aí, um feliz 2024 para todos nós. Eu acompanho na íntegra o voto do senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Então fica, por unanimidade, a pena de uma partida ao senhor Luiz Fernando Salles de Castro. Agradeço, doutor Paulo, pela presença e todos os auditores pelo voto. Processo encerrado, então. Tarde, bom trabalho a todos. Obrigado, um abraço, doutor. Próximo processo da pauta é o processo de número 36, envolve as agremiações do Red Bull Bragantino e do Bahia. Algum advogado na sala que vai atuar nesses autos? Boa tarde, doutor. Sim, Esporte Clube Bahia. Ok. Qual é o seu nome, doutor? Desculpe. Rodrigo Daeves. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado por ter comparecido. O relator desse processo, número 36, é o doutor Carlos Alberto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Carlos Alberto. Fique à vontade. Mais uma vez, cumprimento todos e todas, cumprimento o doutor Rodrigo, representante aí do Esporte Clube Bahia. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? A relatoria que me coube, processo número 36 de 2024, partida realizada em 7 de janeiro de 2024, com início previsto para as 13 horas entre a equipes Red Bull Bragantino e o Bahia SAP. Figura como denunciado o atleta Rafael Soares de Jesus, da equipe do Bahia, por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova o equivalente ao impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem,
que o atleta de número 6, Rafael, da equipe do Bahia, aos 80 minutos do segundo tempo de partida, recebeu o segundo cartão amarelo por praticar jogada hostil contra seu adversário, conforme relatado. Expulso por, após advertido o cartão amarelo, por segurar seu adversário de maneira assintosa, novamente segurou seu adversário, impedindo um ataque promissor. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Questão do doutor Rodrigo, sem prova de produzir, doutor. Correto, doutor. Você tem prova para produzir? Tem vídeo, não? Não, não. Não Ah, tem tá. provas a produzir, não. Obrigado, doutor Rodrigo. Passo a palavra, então, à doutora Procuradoria, doutor Rodrigo. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, doutor Marcos. Mais uma vez, aqui o denunciado Rafael Soares de Jesus, atleta da equipe do Bahia, denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. E como bem destacado pelo nobre relator, ele já havia cometido a mesma infração aos 23 minutos, é o que consta da súmula, por segurar o atleta adversário, e reincidiu no ato. Eu costumo sempre afirmar nas sessões, presidente, de que o atleta que recebe o primeiro cartão amarelo, seja ela por uma infração, mesmo que leve, ele assume o risco de ser excluído da partida, mesmo que ele cometa uma segunda infração leve. Me parece que é exatamente esse caso. Se houvesse a prova de vídeo, obviamente que nós poderíamos balizar um pouco melhor a nossa argumentação. No entanto, a Procuradoria recebe diversos processos na Copinha, é impossível que a gente consiga produzir prova de vídeo em todos eles. Então, neste caso específico, eu me valho da presunção de veracidade da súmula, né, pelo descrito pelo árbitro, tanto na primeira condição em que ele recebeu a primeira advertência de amarelo, quanto na segunda, e aguardo condenação, porque a Procuradoria entende que fica aqui configurado realmente a situação do ato desleal, hostil, né, e que se enquadra perfeitamente na figura do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. De forma que eu reitero os termos da denúncia e aguardo condenação, mesmo conhecendo o entendimento do tribunal com relação à aplicação do segundo amarelo, e que já foi objeto, inclusive, de análise por Vossa Excelência no primeiro processo da nossa pauta. É assim que a Procuradoria se manifesta, presidente. Tá sem áudio, Excelência. Senhor presidente, eu não ouvi o que o senhor disse, senhor. Tá sem áudio. O senhor me ouve? Ouço. Agora me ouvem? Sim, agora sim. É que eu desliguei o áudio aqui, mas é difícil voltar. Vou deixar ligado direto. Então, obrigado, doutor Rodney. Eu passo a palavra, então, ao doutor Rodrigo para fazer a defesa. Vossa Excelência, a palavra, doutor Rodrigo, à vontade. Boa tarde, em primeiro lugar. Agradeço mais uma vez a atenção de Vossa Excelência. Hoje é meu segundo julgamento e fico feliz em poder participar e aprender com Vossa Excelência. Aqui faço cumprimento ao doutor Marcos Reis e a quem sauda toda a comissão, bem como a Procuradoria, doutor Rodney, os colegas que dividem a trincheira defensiva, bem como o doutor secretário, doutor João, que organiza os trabalhos dessa comissão. Aqui a defesa será bem objetiva, como já bem explicado, é caso de segundo cartão amarelo. No STJD, algumas comissões, e hoje de forma até majoritária, entendem que o segundo cartão amarelo dependendo de alguns requisitos, que seja a gravidade da conduta, uma lesividade maior ou um atendimento médico, é caso de punição. No presente caso, foram faltas de jogo, apesar de ter sido repetidas. Uma foi aos 6 minutos do primeiro tempo, aos 23 minutos do primeiro tempo, e a outra aos 35 minutos do segundo tempo. Então, existe um lapso aí, e é uma falta que nós chamamos de tática, então faz parte do jogo, e o apenamento da partida com a expulsão já é o suficiente para a reprovação da conduta e não ingressando no tipo infracional desportivo. Então, por essa razão, a defesa vem aqui querer a absolvição do atleta, caso não seja entendimento pela aplicação da advertência. Agradeço a atenção dispensada. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Parabéns pela defesa.
Passa a palavra ao doutor Carlos Alberto. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando o doutor Rodrigo pela defesa apresentada, os apresentados. Contudo, diante dos fatos e dos documentos, pelo princípio da veracidade da súmula, não temos as imagens, como já foi ratificado, né? Eu acolho em totum a denúncia da douta Procuradoria e meu voto segue no sentido da aplicação do que já foi discutido aqui também, do segundo cartão amarelo, da pena mínima, conforme preconiza o artigo 250, e suspendendo o atleta, o denunciado, por uma partida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor João Felipe, como vota? Acompanha o relator. Obrigado, doutor João Felipe. Doutor Ricardo, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Então, fica por unanimidade apenas de uma partida ao atleta. Agradeço, doutor Rodrigo, pelo comparecimento. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Tenho uma boa continuidade de julgamento. Peço a licença para me retirar. Obrigado, doutor. Fica à vontade. Então, encerramos assim o processo 36, é isso, né? Bom, sigamos o próximo processo da pauta, que tem a preferência, é o processo número 35. Processo número 35, a partir entre as agremiações do CSA de Alagoas e do Vitória da Bahia. Pelo que eu vejo, o advogado doutor Flávio, né, que é advogado do senhor André, isso? Perfeito. Obrigado, doutor Flávio, pelo comparecimento. Passo a palavra ao doutor João Felipe. Vossa Excelência, a palavra, doutor João Felipe, como relator. Boa tarde a todos. Processo número 35 de 2024. A Procuradoria denuncia Andrei Gabriel dos Santos Ferreira, do Vitória da Bahia, por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. A denúncia é baseada no seguinte trecho da súmula: expulso por impedir uma oportunidade clara e manifesta de gol ao segurar o seu adversário número 5, senhor Paulo José. Com isso, requer a condenação no referido artigo. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor João. Questiona o doutor Flávio se tem provas a produzir. Sem provas a produzir. Ok. Obrigado, doutor Flávio. Eu passo a palavra, então, ao doutor Rodney, da Procuradoria. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Rodney. Obrigado, doutor Marcos, mais uma vez. Um caso muito similar ao processo julgado anteriormente na pauta. O que chama atenção nesse caso específico é que é um cartão vermelho direto, né? Aos 12 minutos de partida. O que demonstra efetivamente de que a maneira como o atleta, ora denunciado, praticou o ato deve ter sido efetivamente de uma forma mais forte, digamos assim. Razão pelo qual a interpretação do árbitro de aplicar o cartão vermelho direto, né, em que pese ele ter relatado em súmula mediante eis que impediu a oportunidade clara e manifesta de gol. O que nós podemos interpretar, pelo menos a Procuradoria nesse sentido, é de que o atleta que foi seguro pelo denunciado, ele estava muito próximo da meta, né? E também destaco que a camisa do denunciado é de número 4, que demonstra também se tratar de um zagueiro, se não um quarto zagueiro, o zagueiro central, na época em que nós aqui jogávamos. E agora mudou-se os nomes, né? Mas fica evidente para a Procuradoria de que foi um ato mais forte, em razão da aplicação do cartão vermelho direto, e chama mais atenção ainda por ter sido aos 12 minutos de partida, né? E por mais que se possa ter qualquer rivalidade mais forte entre essas duas agremiações, ainda assim o tempo chama atenção, de forma que a Procuradoria destaca esses pontos e aguarda a condenação conforme capitulado na denúncia. Está sem áudio novamente, presidente. Sem áudio, presidente. Agora está ok? Ok. Obrigado, doutor Rodney, mais uma vez. Passo a palavra ao doutor Flávio para defesa. Fique à vontade, doutor Flávio. Primeiro, eu gostaria de saudar o eminente presidente, doutor Marcos,
Procuradoria e aos demais membros que compõem essa comissão disciplinar julgadora. O que se temos aqui, na verdade, como não houve uma conta-prova, a gente, diante da veracidade do fato apresentado de que teria o motivo determinante da expulsão teria sido impedir de forma clara uma oportunidade de gol, a defesa apenas entende que, se aplicada uma sanção, e na sua desometria que se aplique o mínimo da pena, em razão de que não foi noticiado uma gravidade da conduta do atleta. Então, é nesses termos que requer, na verdade, se entender pela aplicação de uma penalidade, que essa seja a sua forma mínima. E é nesses termos que se coloca a defesa. Obrigado, doutor Flávio Daltro. Parabéns pela defesa. Passo a palavra, então, ao nobre relator, doutor João Felipe, para proferir o voto. Fique à vontade, doutor. Voto nessa palavra. Parabéns pela defesa, doutor. Eu já tinha assistido para ver o vídeo, porque para ver se de fato era claro e a forma como que foi também essa forma de impedir o ataque, né? O zagueiro do Vitória, ele acaba recebendo a bola na entrada da área, ele se atrapalha, o jogador do CSA rouba a bola e de fato corre em direção ao gol, ele segura, mas ele não segura de uma forma tão assintosa, claro, ele impede que o atleta corre em direção ao gol, mas ele segura pela cintura, não é violento, é uma prática que realmente ela é passível de cartão vermelho, como bem aplicado pelo árbitro da partida, e diante disso, por ser um cartão vermelho também aplicado direto, que na minha visão foi correto, eu entendo pela pena mínima de uma partida apenas de suspensão. Obrigado, doutor João. Passo a palavra ao doutor Ricardo Fernandes. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Flávio, parabenizá-lo pela defesa e acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Carlos Alberto, como vota? Doutor Carlos Alberto? Doutor Carlos, o senhor nos ouve? Não ouvi, não, desculpa. É que o doutor Marcos pediu para o senhor proferir o voto. Ah, sim. Senhor presidente, eu acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu também acompanho. Eu ia até, como os outros julgamentos foram uma partida, foram um lance menos grave, até aplicar apenas de 2 partidas. Mas como eu vi que, apesar desse lance, a partir de determinado 0-0, e o Vitória não ter sofrido nenhum dano na sua classificação, então eu vou acompanhar, fica por unanimidade. Apenas de uma partida ao senhor André Gabriel dos Santos Ferreira. Encerrar o processo número 35. E agradeço ao doutor Flávio Daltro pelo comparecimento. Obrigado aos colegas aqui presentes e uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Vamos, então, ao processo número 27, desculpe. Processo 27, sou eu, relator. A doutora procuradora, a partir envolvendo as agremiações do Esporte Clube Lemense e do Rondoniense, dia 5 de janeiro último. A doutora procuradoria denuncia o atleta Arthur Henrique Gomes Seixas Alves e a agremiação do Esporte Clube Lemense, consoante relatado pelo árbitro da partida. Consta na súmula relatória de arbitragem que o atleta número 26, Arthur Henrique Gomes Seixas Alves, da equipe do Rondoniense, aos 87 minutos do segundo tempo de partida, recebeu o cartão vermelho direto por praticar agressão contra seu adversário e por desrespeitar o árbitro, conforme relatado. Abre aspas. Expulso por atingir o rosto do seu adversário de número 2, senhor Guilherme Souza Nazaré, desferindo uma cotovelada com uso de força excessiva na disputa de bola. De forma que o jogador atingido necessitou de atendimento médico e continuou na partida. O jogador expulso veio em minha direção dizendo as seguintes palavras. Abre aspas. Vai tomar no seu cu, vai se fuder. Fecha aspas. Necessitando ser contido pelos seus companheiros de equipe e arbitragem.
Então, ele está denunciado no artigo 254 e no 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Há uma denúncia também do Esporte Clube Lemense. Abre aspas, informo que após o gol da equipe do Rondoniense Social Clube, aos 52 minutos de jogo, quando os atletas estavam comemorando o seu gol, foi arremessada uma pedra na direção dos atletas, não atingindo nenhum, porém caindo dentro do campo de jogo. A pedra foi arremessada de onde estava o torcedor da equipe do Esporte Clube Lemense. Diante disso, a agremiação está denunciada no artigo 213, inciso 2. Esse é o relatório. Pelo que eu noto aqui, o doutor Eduardo Torquato, né, que representa o Lemense, é isso, doutor Eduardo? Isso, presidente, uma boa tarde. Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem provas a produzir, não? Eu só tenho a testemunha só, excelência. Ah, tá. Sala. Senhor Alexandre. Ok, vamos ouvir o senhor Alexandre, então. Ele tá aí? Sim, tá na sala. O senhor Alexandre nos ouve? Sim, presidente, tudo bom? Boa tarde a todos. Prazer falar com vocês aí. Boa tarde, senhor Alexandre. Seja bem-vindo. Senhor Alexandre, o senhor é membro da equipe do... Presidente do clube. Ah, tá. Então, fica à vontade. Vossa Excelência ouviu a denúncia. Eu queria que o senhor expusesse para a gente o que efetivamente aconteceu. A gente está... O estádio, ele tem uma pista de atletismo onde está sendo reformada do lado alambrado para dentro do campo. Eu, no primeiro jogo, inclusive, contra o Gama, eu desci no intervalo para ir no vestiário. Eu acabei topando com uma pedra pequena ali. E a gente já vinha limpando ali o gramado fora das 4 linhas. Então, sempre tem... De vez em quando tem umas ali por causa dessa reforma. Eu não identifiquei, ninguém identificou alguém tacar uma pedra. O que a gente identificou que tem pedras que de vez em quando a gente encontra ali fora das 4 linhas. Isso também está errado, claro, mas tem essa reforma que eles estão fazendo no estádio, que o estádio voltou ao futebol não faz tanto tempo que a gente foi para Leme. Então tem esses acontecidos, mas a gente não conseguiu identificar ninguém atacando pedra. A gente viu as filmagens novamente, a gente estava ali sempre olhando, porque é do outro lado que eu fico. Eu não consegui identificar ninguém atacando pedra. Realmente tem algumas pedras que a gente encontra no dia a dia ali por causa da reforma da pista, mas pro lado de dentro. Mas do campo a gente sempre limpa. Eu não consegui identificar realmente ninguém atacando pedra. Ok. O senhor falou que teve filmagem sobre isso? O senhor viu filmagem, é isso? É que a filmagem, como também é distante, não dá para ver ninguém atacando pedra, não tem uma exaltação. Porque normalmente uma pessoa atacando a pedra, alguém ia se exaltar do lado dele, não seria uma coisa tão isolada. Mas não conseguimos identificar, porque se eu identifico, eu ia realmente fazer um boletim de ocorrência contra esses torcedores, sabem como que funciona lá, como que eu penso. E esse torcedor, a gente já dá um jeito de tirar ele dos jogos do Lemen nos próximos jogos. Então, não consegui identificar nada que eu consiga mostrar ou mesmo punir o torcedor que arremessou uma... Ok, agradeço pelas informações, doutor senhor Alexandre. Eu vou passar a palavra aos meus pares aqui, passo a palavra ao doutor João Felipe. Quer fazer alguma pergunta, doutor João Felipe? Não tem nenhuma pergunta não, presidente. Obrigado. Doutor Ricardo, tem alguma pergunta a fazer? Sem pergunta, senhor presidente. Obrigado. Doutor Carlos Alberto, alguma pergunta? Senhor presidente, o presidente do Esporte Clube Lemense, né, ele falou que não conseguiu identificar nas filmagens alguém tacando pedra, mas eu gostaria de saber dele se essa pedra foi atirada. Ele falou que não conseguiu identificar alguém uma pessoa atirando, mas houve essa pedra atirada para dentro do gramado, para dentro das 4 linhas? Eu entendo, doutor. É que essa pedra acharam a pedra no campo, como eu também achei no primeiro jogo, e ele acabou identificando que, vamos dizer, ele achou que alguém jogou a pedra. Entendeu? Não foi ele achou ela no gramado, mas ele também não viu ninguém atacando a pedra.
Ele achou durante a partida ou no início, não viu? Só achou a pedra lá dentro. Achou a pedra lá dentro, como eu também achei no primeiro jogo. Que aí eu peguei, já tirei, coloquei no bolso. Mas identificar alguém atacando mesmo, não tem essa amostragem. Até porque o estádio, nós temos os staffs, o policiamento, que está sempre olhando para a arquibancada. Eles jamais não iam deixar alguém atacar a pedra e não reagir. Dá para ver. O estádio ele não é tão grande como o estádio de um grande clube do Brasil, que pessoas somem, mesmo assim identificam. Então, não consigo imaginar que alguém atacou a pedra. Agora, a pedra estava lá e estava que ele pegou na mão, como eu também peguei no primeiro jogo contra o Gama. Eu tenho a plena, eu ando lá no gramado durante o jogo, tudo. Obrigado. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Rodney, Vossa Excelência, tem alguma pergunta a fazer à nossa testemunha? Sem perguntas, presidente. Obrigado. Doutor Eduardo, tem alguma pergunta a fazer à testemunha? Não, excelência. Ok, então agradeço ao Alexandre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado. Passo a palavra à doutora Procuradoria, doutor Rodney, para se manifestar sobre os autos. Fique à vontade, doutor Rodney. Obrigado, doutor Marcos. Quanto ao primeiro denunciado, o senhor Guilherme, o senhor Arthur Henrique Gomes Alves, da equipe do Rondoniense, fica bem explícita a situação descrita em súmula, né? Recebeu o cartão vermelho direto por desferir uma cotovelada com uso de força excessiva na disputa de bola, o que ensejou, inclusive, meu colega de procuradoria, que lavrou a presente denúncia, denunciá-lo apenas no 254. No entanto, se não fosse na disputa de bola, seguramente ele estaria aqui no artigo mais gravoso do CBJD, que é o 254A, que traz essa tipificação de maneira bem evidente. E, não satisfeito, após a expulsão, ele ainda se dirige ao árbitro, conforme descrito em súmula, o que demonstra o ânimos, né, do atleta em ofender e, eventualmente, se tivesse tido a oportunidade de agredir o árbitro, né, porque ele foi contido pelos seus companheiros, e aí ele diz a frase, vai tomar no seu cu, vai se fuder, diretamente para o árbitro. Então, me parece aqui realmente muito bem configurado, tanto o artigo 254, conforme capturado na denúncia, quanto o artigo 258, também ao qual ele foi denunciado, um por prática de jogada violenta e a segunda situação por desrespeitar um membro de arbitragem. Quanto à equipe do Lemense, a primeira observação que eu faço, presidente, nobre relator, é de que o senhor Alexandre, na condição de presidente do Lemense, ele não pode, obviamente, ser ouvido como testemunha, e sim apenas como informante. Então, eu gostaria que isso também fosse considerado. Tendo em vista, inclusive, o relato que ele traz, que, veja, o descrito em súmula traz aos 52 minutos de jogo, quando os atletas estavam comemorando o seu gol, foi arremessado uma pedra na direção dos atletas. Não estou dizendo aqui que o presidente esteja trazendo uma versão diferente da que consta em súmula, mas no momento de uma comemoração em que a torcida do time adversário está exaltada, é bem possível de que isso possa efetivamente ter ocorrido, né? E o próprio presidente diz que já achou também objetos, pedras, né? E o relato de súmula diz ainda, caindo dentro do campo de jogo, né? Se é dentro do campo de jogo, possivelmente ela foi arremessada, obviamente, em direção aos atletas. Não acertou, tá? Por uma sorte, né? E isso é, inclusive, de se destacar, né? Mais uma vez, houve o ânimo de alguém da torcida e que, por mais que não fosse possível identificar, ainda assim seria plausível ao Lemense que pelo menos lavrasse o boletim de ocorrência, né? Que traria um pouco mais de... corroboraria, por exemplo, o depoimento aqui trazido pelo informante, o senhor Alexandre, presidente do Lemense. Então, neste caso, também vou aqui me valer da presunção de veracidade da súmula, entendendo que o árbitro não tem interesse nenhum em inventar qualquer situação, sobretudo num campeonato como a Copinha de Juniores, que é um campeonato de tiro curto, né, em que os atletas realmente têm que ser muito bem instruídos
e me parece que talvez a equipe do Lemense, com todas essas providências que já toma, talvez tenha que agregar mais uma de instruir os seus torcedores a não desferirem ou jogarem qualquer tipo de objeto em campo. Então, tanto no primeiro denunciado quanto no segundo, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação de ambos. Obrigado, doutor Roger. Parabéns pelos esclarecimentos, pelas observações. Passo a palavra, então, ao doutor Eduardo Torquato para fazer a defesa. Vossa Excelência, a palavra, doutor Eduardo, fique à vontade. Obrigado, presidente. A tese defensiva que a gente trouxe, que é o senhor Alexandre como informante, ela não afasta o acontecido da última audiência em relação aos refletores ao qual a Procuradoria tinha denunciado o Lemense. A infraestrutura na Copinha São Paulo, a gente já sabe quais são as peculiaridades. O senhor Alexandre informou que a questão envolvendo o estádio, que a Prefeitura, que é de sua propriedade, está em reforma. Então, essa questão que envolve o estádio é que teve o liame com todas as súmulas aqui são possíveis da gente analisar a veracidade por esse princípio, mas a gente sabe que todos os ânimos ali dentro do estádio nem não são analisados à risca, né, senhor presidente? Então, nessa questão, a pedra ela não foi arremessada, embora a súmula do árbitro, o estádio está em reforma, assim como a gente defende a ideia de Tá me ouvindo, senhor presidente? É porque está voltando o áudio para mim. Estamos ouvindo. Não, pode continuar, estamos ouvindo. Então, dada a peculiaridade da São Paulo, da Prefeitura, a gente pede a absolvição do Lemense todas as precauções são tomadas, inclusive não tem relatos disso nos campeonatos em que o Lemense é mandante na sua casa e que é responsabilidade total sua. A defesa pede a absolvição do Lemense, presidente. Está sem áudio. O presidente está sem áudio. Me ouve? Perfeito, sim. Vai caindo a todo momento. Obrigado por observar. E com relação ao atleta Arthur, doutor, o senhor quer fazer a defesa também? O Arthur é do Rondoniense, presidente. Não sei se... Não, presidente, não ouvi. Desculpe, o equívoco foi meu. Desculpe. Então, ok. Então, o Rondoniense não tem advogado. Então, parabenizo o doutor Eduardo Torquato pela defesa formulada pelo face do Lemense. Agradeço também a presença do senhor Alexandre por ter nos trazido informações aí a respeito de como funciona o estádio e como está o estádio no momento. Todavia, a responsabilidade pelo estádio é da agremiação, né? Se ele está em obras e tem pedra, quer dizer, não deveria efetivamente haver nenhum tipo de objeto lá que pudesse ser atirado para o campo, né? Então, não atingiu, é claro que não atingiu ninguém, isso, apesar de não desnutrir o perigo que efetivamente o arremesso da pedra representou, pelo menos dá uma atenuada numa multa um pouco mais gravosa. Diante de tudo que foi observado, então, eu vou aplicar a pena ao Lemense no valor de R$ 700. Com relação ao atleta, o seu atleta Arthur Henrique Gomes Seixas, conforme a própria adulta procuradora mencionou, ficou caracterizada a violência e o desrespeito de que trata os artigos 254 e 258 do CBJD, respectivamente. E, em função disso, eu aplico apenas de uma partida no 254 e uma partida no 258, encerrando em 2 partidas, então, para o atleta Arthur Henrique Gomes Seixas Alves, do Rondoniense. Passo a palavra, então, ao doutor João Felipe Artioli. Como vota Vossa Excelência?
Acompanhe, presidente. Na íntegra, os 2 votos. Obrigado, doutor João Felipe. Passo a palavra ao doutor Ricardo Fernandes, como vota, Vossa Excelência. Acompanho os 2 votos de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra ao doutor Carlos Alberto da Silva. Senhor presidente, parabenizo pela dosimetria da pena aplicada ao atleta. Parabenizo o doutor Eduardo pela defesa, o presidente do Lemense. Mas peço vênia, senhor presidente, para divergir do voto com relação à equipe do Lemense. Eu conheço o estádio lá e trago, eu sei, nós não estamos julgando a Polícia Militar, aqui é um Tribunal de Justiça Desportiva, mas a segurança externa do estádio, a liberação ou a interdição para partidas, compete única e exclusivamente à Polícia Militar, que liberou o estádio para a partida. O estádio é possível alcançar o interior do gramado com alguém que esteja na via pública atirando uma pedra, pela especificidade que o estádio tem. Então, pelo princípio da dúvida, eu acompanho o voto do relator com relação ao atleta, mas voto divergente para absolver o Esporte Clube Lemense, a equipe do Lemense. É como voto, senhor relator. Obrigado, doutor Carlos Alberto da Silva. Então, fica por maioria o valor de R$ 700 a agremiação do Lemense. E uma partida no 254 e outra no 258, finalizando 2 partidas para o atleta Arthur Henrique Gomes Seixas Alves. Encerra assim o processo 27 de 2024. Agradeço a presença do senhor Eduardo Torquato e do presidente do Lemense, senhor Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Permissão para eu retirar. Obrigado, doutor. Fique à vontade. Bom, superamos agora, então, todas as preferências aqui. Vamos voltar para o primeiro processo da pauta, cuja relatoria incumbe ao doutor Carlos Alberto. É um jogo das agremiações de Charja Brasil de São Paulo e o 15 de Piracicaba também de São Paulo. A denúncia no artigo 206. Doutor Carlos Alberto, Vossa Excelência, a palavra. Fique à vontade. Senhor presidente, cumprimentando novamente, processo de minha relatoria, o 22 de 2024. Partida realizada no dia 5 de janeiro, o início previsto para 13 horas, entre a equipe do Charja Brasil e o 15 de Piracicaba. Figura como denunciada a equipe do Charja Brasil, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por dar causa ao atraso do início da realização de partida. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que a equipe denunciada deu ensejo ao atraso de 12 minutos para o início da partida no primeiro tempo, conforme relatado pelo árbitro. Atraso de 12 minutos no início da partida devido à chegada da ambulância do tipo B às 13h12 do estádio. Volta a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Nós não temos, salvo engano, advogado para a agremiação, né? Foi apresentado defesa escrita, né, senhor presidente? Ah, tá. Então, o doutor Roger quer se manifestar ou prefere se manifestar depois da apresentação dos documentos? Eu posso me manifestar já, presidente, até porque eu já olhei a defesa da agremiação e ele traz um documento que me parece importante, que traz a justificativa do atraso da ambulância. A Procuradoria não está aqui apenas para fazer acusações. Quando vem uma documentação nos autos que comprova de que a denúncia ela perde força em razão da documentação acostada, né, nós temos por praxe, pelo menos esse procurador em específico, né, de qualquer maneira, não retirar a denúncia, mas evidenciar que existe um documento que fragiliza, digamos assim, a denúncia, e me parece que é este o caso. Né? Se os novos auditores quiserem olhar, nós podemos, inclusive, ganhar tempo no sentido desse julgamento, presidente. Obrigado, doutor Rodney. Passo a palavra, então, ao doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, como o próprio nobre procurador nos trouxe, a defesa pugnou pela absolvição com relação à denúncia por infração do artigo 206, uma vez que ela trouxe aos autos, na própria defesa, aí, né, que a responsabilidade pela presença das ambulâncias é exclusiva do município de Alumínio. E no caso em tela, ocorreu um fato imprevisível e inevitável. Houve a necessidade de socorrer um munícipe, uma intervenção médica e um munícipe, motivo pelo qual a defesa invocou
o artigo 182-A. Então, pela própria fala do nobre procurador, o meu voto é pela absolvição da equipe Sarja pelo cometimento, no cometimento do artigo 206, pelo atraso de 12 minutos, única e exclusivamente por não ter nenhuma participação nesse evento. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Parabéns pelo voto. Passo a palavra ao doutor João Felipe. Como vota, Vossa Excelência? Acompanho o relator. Obrigado, doutor João Felipe. Doutor Ricardo, como vota? Acompanho na íntegra o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Eu também acompanho. Então, fica por unanimidade absolvida a agremiação do Sarja Brasil. E, por consequência, encerramos aqui, então, o processo número 22. Seguindo agora para o próximo processo da pauta, é o processo número 23. Envolve as agremiações do Náutico do Pernambuco e do Trindade de Goiás. O relator é o doutor João Felipe. Doutor João, Vossa Excelência, tem a palavra. Processo 23 de 2024, a Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o Náutico e o Trindade por atraso de 2 minutos para reinício da partida no segundo tempo, conforme o seguinte relato constante em súmula. Informo que ambas as equipes, Clube Náutico Capibaribe e Trindade Atlético Clube, retornaram ao campo de jogo para o início da partida com atraso de 2 minutos. Em razão disso, a Procuradoria requer a condenação de ambas as equipes no artigo 206 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor João. Doutor Roger, quer se manifestar? Não, presidente, eu acho que a própria denúncia já fala por si e trago aqui apenas uma frase do nosso saudoso João Zanforlin, que ele dizia que contra o relógio nenhuma equipe tem condição de brigar. Então, simplesmente aplicar apenamento. Exatamente, obrigado. Doutor João, você tem a palavra para conferir o voto. Presidente, foi bem colocado pela Procuradoria a fala do saudoso doutor João Zanforlin e entendo pela aplicação da pena de R$ 150 por minuto para cada equipe, totalizando R$ 300 a condenação para cada um. Obrigado, doutor João. Passo a palavra ao doutor Ricardo. Acompanho na íntegra o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Então, fica por unanimidade a multa de R$ 300, a agremiação do Náutico de Pernambuco. Encerramos assim o processo número 23. Seguindo, então, o próximo processo da pauta, envolve as agremiações do Catanduva Futebol Clube e do Esparta de Tocantins. Novamente, a relatoria do doutor João Felipe. Vossa Excelência, tem a palavra, doutor João, fique à vontade. Trata-se do processo 24/2004, entre Catanduva e Esparta, e a Procuradoria ela denuncia o atleta Gabriel Gama da Silva, do Catanduva, que, aos 69 minutos do segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo por praticar jogada hostil contra o seu adversário. Assim consta na súmula. Expulso por depois ser divertido com cartão amarelo por simular um pênalti, o mesmo atingiu com um carrinho de forma temerária as pernas de seu adversário, número 22, o senhor Wesley Marques Júlio Snell. O jogador atingido foi atendido e permaneceu no campo. Com isso, a Procuradoria requer a condenação do atleta por infração disciplinar no artigo 250 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor João Felipe. Passo a palavra ao doutor Roger. Obrigado, presidente, mais uma vez. Situação relativamente simples, segundo o cartão amarelo. O que destaco aqui é o fato de ter sido um carrinho de forma temerária, né, o que demonstra que ele, mesmo que tenha atingido eventualmente a bola, também atingiu o atleta, né, e em razão, inclusive, da ausência da prova de vídeo, que poderia levá-lo, inclusive, à situação do 254, né, como jogada violenta, mas o procurador aqui que lavrou a presente denúncia também entendeu pelo 250. Então, mantenho como está na denúncia e aguardo condenação, me valendo aqui da presunção de veracidade da súmula. Obrigado, doutor Roger. Retorno então a palavra ao doutor João Felipe para proferir o voto. Pois não, presidente. Eu tenho, por hábito, eu acabo assistindo o vídeo, até porque eu tenho acompanhado bastante a Copinha. E a turma daqui, de fato, ela tem... quando é o segundo cartão amarelo de converter em advertência,
Mas tem casos, como nós já tratamos aqui hoje, inclusive o presidente do primeiro julgamento, tem casos e casos. De fato, é um carrinho, mas foi um carrinho pela frente, passível de cartão amarelo, e não foi com violência, foi mais afobação. Foi com as pernas abertas para tentar pegar a bola, mas uma atitude afobada. Não deu para verificar nenhum ímpeto, nenhum ato de agressividade. Então, eu entendo por manter pelo artigo que foi denunciado, mas nesse caso eu entendo pela conversão em advertência, pela falta de hostilidade efetiva na prática. É uma atitude um pouco fora, mas não teve nenhum intuito de atingir adversário. Foi muito mais afobação. Então, voto por uma partida, mas convertida em advertência. Obrigado, doutor João Felipe. Como vota o doutor Ricardo Fernandes? Obrigado, presidente. Por também ter a oportunidade de acompanhar o lance, eu acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, eu acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu também acompanho. Então, fica a pena mínima convertida em advertência aplicada ao atleta Gabriel Gama da Silva, da agremiação do Catanduva Futebol Clube. Encerramos, então, esse processo 24 de 2024 e abrimos para julgamento o processo 25 de 2024, que envolve as agremiações do Gama do Distrito Federal e do Ceará, cuja relatoria incumbe ao doutor Carlos Alberto. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Senhor presidente, trata-se do processo número 25 de 2024, de minha relatoria, partida realizada no dia 5 de janeiro de 2024, com início previsto para as 17 horas entre as equipes do Gama, do Distrito Federal, e a equipe do Ceará. Figura como denunciada a equipe do Gama, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, dar causa ao atraso do início da realização da partida, uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que a equipe denunciada deu ensejo ao atraso de 3 minutos para o início da partida no segundo tempo, conforme relatado pelo árbitro. Atraso no segundo tempo da partida por conta do atraso na volta ao campo da equipe mandante. É o relatório. Passa a palavra ao nobre presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Roger, quer se manifestar? Pode ser relatório e voto, presidente. Obrigado, doutor Roger. Fica à vontade, doutor Carlos Alberto, para proferir o voto. Doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, você pode repetir, por favor? Está travando aqui a minha conexão. Ah, tá. A palavra é de Vossa Excelência para proferir o voto. Fica à vontade. Ah, tá. Ok. Bom, não houve apresentação de defesa escrita por parte da denunciada, tampouco defesa sustentação oral na presente audiência, diante dos fatos e dos documentos probatórios juntados aos autos, e pelo princípio da veracidade da súmula, voto no sentido da aplicação da pena mínima de multa prevista no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no valor de R$ 150,00, multiplicado pelo tempo de atraso, ou seja, 3 minutos, resultando no valor de R$ 450,00 de multa. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Parabéns pelo voto. Doutor João Felipe, como vota? Acompanho o relator. Obrigado, doutor João Felipe. Doutor Ricardo Fernandes, como vota? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Também acompanho, então fica por unanimidade a multa de R$ 450,00 da agremiação do Gama do Distrito Federal, encerrando-se assim o processo número 25 de 2024. Vamos abrir, então, para o julgamento do processo 28 de 2024, que é o próximo da pauta, considerando que os outros já foram julgados anteriormente, com preferência. Processo 28 é a partida que envolve as agremiações do Marília e do Ji-Paraná de Rondônia. A relatoria também é do doutor Carlos Alberto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor.
Processo número 28, 2024, de minha relatoria, partida realizada em 6 de janeiro de 2024, com início previsto às 19h30 entre as equipes de Marília e do Ji-Paraná. Figura como denunciado o atleta Matheus Gabriel Barbosa da Silva, da equipe do Ji-Paraná, por infração ao artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta de número 3, Matheus Gabriel, da equipe do Ji-Paraná, aos 59 minutos do segundo tempo da partida, recebeu cartão vermelho direto por praticar agressão física contra seu adversário, conforme relatado. Aos 59 minutos da partida, do segundo tempo, com o jogo paralisado, o árbitro relata que aplicou um cartão amarelo por conduta antidesportiva ao atleta de número 3, da equipe do Ji-Paraná, o senhor Matheus. Antes de reiniciar a partida, o árbitro foi informado pelo assistente número 1, Samuel da Silva Gonçalves, que o atleta citado e denunciado chutou seu adversário de número 9, o senhor Luiz Gabriel, que estava no chão. Após essa informação, o árbitro anulou o cartão amarelo e aplicou direto o cartão vermelho, expulsando o atleta da equipe do Ji-Paraná, o senhor Matheus Gabriel. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Passo a palavra ao doutor Rodney. Obrigado, presidente. De forma bem objetiva, destaco aqui no relatório de súmula 2 situações. A primeira, o jogo estava paralisado, e a segunda, como bem destacado pelo nobre relator, na observação feita pelo assistente número 1, o senhor Samuel, de que o atleta atingido estava no chão, o que demonstra, obviamente, o dolo, a intenção do atleta, ora denunciado, no sentido de agredir o atleta que estava no chão com o jogo paralisado. Então, essa é a situação típica do 254A. Obviamente que nós temos situações em que elas são mais gravosas, mas é o tipo da situação que deve ser analisada pelo tribunal de maneira rigorosa, até porque, como já destaquei nessa sessão de hoje, por se tratar o 254, o artigo mais gravoso do CBJD. Então, esses 2 pontos do relato de súmula chamam a atenção da Procuradoria e entende ex-procurador de que, bem tipificado no 254A, aguarda a condenação conforme consta da denúncia. Obrigado, doutor Rodney. Devolvo a palavra ao doutor Carlos Alberto para conferir o voto. Senhor presidente, nobre procurador, haja vista não ter apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco a sustentação oral na presente sessão, diante dos fatos e da narrativa existente na súmula e a percepção por parte do assistente número 1, que levou o relato ao árbitro da partida, a falta das imagens nos inibe de aplicar uma sanção mais gravosa, porque chutar alguém que está ao chão, por si só, já não pactua com qualquer prática desportiva, mesmo que estejamos diante de um esporte de contato físico de luta, por exemplo, o que nem lá é permitido chutar alguém ao solo, Então, senhor presidente, diante da denúncia da douta Procuradoria, o meu voto vai no sentido da aplicação da pena mínima ao denunciado, conforme preconiza o artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, suspendendo o atleta por 4 partidas. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Vossa Excelência, ele faz jus à aplicação do 182, por ser atleta de base. Vossa Excelência aplica o 182, já está considerando o artigo. O senhor pergunta se nessas 4 partidas já está considerando a suspensão automática, é isso? Isso. Não, sim. Sim? Ok. Sim. Então, passo a palavra ao doutor João Felipe. Como vota, doutor? Eu acompanho o relator, presidente, com a redução pelo 182. Ok. Doutor Ricardo Fernandes, como vota? Parabenizo o doutor Carlos pelo voto e acompanho na integralidade. Obrigado. Então, parabéns a todos pelo voto. Então, fica o processo 28 encerrado com a aplicação da pena de 4 partidas ao atleta Matheus Gabriel Barbosa da Silva, da agremiação do Ji-Paraná. Abrimos, então, para julgamento o processo 29/2024,
uma partida envolvendo a premiação da Ferroviária e do Porto Vitória Futebol Clube do Espírito Santo. A relatoria do Dr. João Felipe. Vossa Excelência tem a palavra, Dr. João, fique à vontade. Processo 29 de 2024, a partida entre Ferroviária e Porto Vitória, a Procuradoria denunciou o atleta Guilherme Cairon Cajazeiras Flor Vieira, do Porto Ferreira, e a própria equipe visitante por atraso. O atleta foi denunciado porque aos 70 minutos do segundo tempo de partida recebeu o cartão vermelho direto por praticar agressão física contra o seu adversário, conforme o seguinte relato: desferir e atingir com um soco no rosto de seu adversário de número 9, Sr. Pedro Paulo da Silva Medeiros, fora da disputa de bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Com isso, a Procuradoria requer a condenação por infração disciplinar no artigo 254-A do CBJD. Ainda, em razão de relatos de atraso da equipe do Porto Vitória em 2 minutos no reinício do segundo tempo, requer a condenação no artigo 206 também do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor João. Passo a palavra à doutora Procuradoria, doutor Rodney. Obrigado, doutor Marcos. Imagino, inclusive, que o nobre relator, doutor João Felipe, tenha também assistido o vídeo dessa partida, tendo em vista que ele era o relator. Mas volto novamente a destacar os trechos de súmula, no sentido de ter sido um soco no rosto do seu adversário, fora da disputa de bola, e traz também a informação de que o atingido não necessitou de atendimento médico. Eu tenho assistido também algumas partidas da Copinha, não consegui assistir todas, sobretudo essas que constam da pauta de hoje, não consegui ver nenhuma delas. No entanto, o que vem relatado em súmula é uma situação corriqueira, né? Infelizmente, dentro do esporte de futebol. Às vezes o atleta está um pouco mais exaltado porque diverge de alguma das decisões de arbitragem ou recebeu um lance mais forte antes e quer gerar, né, um ato similar, inclusive no sentido para que ele não seja punido, né, mas que ele saia de campo, né, com a sua honra pessoal, né, não atingida, digamos assim. Mas nesse caso também destaco o soco, o que configura, obviamente, o 254A, e fora da disputa de bola, novamente, né, o que também salta aos olhos desse procurador. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, entende que o fato de ter sido um soco há realmente o ânimos, ao dolo do atleta em desferir o soco no seu adversário, de forma que reitera os termos da denúncia e aguarda condenação, até pelo todo discutido na sessão de hoje, nos casos anteriores. E com relação à agremiação, da mesma forma, relatório e voto, 2 minutos, aguardo condenação também. Obrigado, doutor Rodney. Passa a palavra ao doutor João Felipe para voto. Com relação ao atraso, né, acho que é muito difícil, né? R$150 por minuto, R$300 pelos 2 minutos, a condenação da equipe. Agora, com relação ao atleta, eu concordo com a Procuradoria, mas eu confesso que, assistindo o vídeo, ele tem um ato, sim, passível de punição. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não consigo identificar efetivamente como um soco da forma como a gente costuma visualizar, né? De alguma forma, mas ele tem um movimento, sim, fora da jogada com bola, era uma cobrança de escanteio, né? Eles se movimentaram assim que o batedor corre para a bola. Eu entendo dessa forma em manter pela 254A por agressão, eu entendo pela desclassificação por prática de ato hostil. E, por não ser uma conduta que se espera de um atleta, a punição por 2 partidas. Eu entendo que talvez ele quisesse acertar, mas querer fazer é diferente de efetivamente fazer. Mas também a punição ela tem que ter algum grau significativo para o atleta. E para a conduta que ele praticou, também precisa de exemplo para ele e para tantos outros atletas. Então, eu entendo como desclassificaria para ato hostil
e punição com 2 partidas. Obrigado, doutor João Felipe. Como vota o doutor Ricardo Fernandes? Obrigado, presidente. Parabenizo o doutor João pelo brilhante voto. Acompanho ele nos 2 pontos. Obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, eu acompanho o nobre relator nas suas 2 decisões. Acompanho o voto, os 2 votos. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu também vou acompanhar. Eu tinha pensado em votar por 4 partidas reduzido para 2, mantendo a agressão, mas não vai mudar efetivamente nada. Então, fica por unanimidade R$300 a agremiação do Porto Vitória e 2 partidas ao atleta Guilherme Cairon Cajazeiras Flor Vieira. Processo 29 encerrado. Abrimos para julgamento o processo número 30 de 2024. Envolve aqui as agremiações do Guarani e do Atlético Goianiense. Relatoria do Dr. Carlos Alberto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Carlos Alberto. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Processo número 30, minha relatoria, 30 de 2024, partida realizada em 6 de janeiro, com início previsto para as 15h15, entre as equipes do Guarani e Atlético Goianiense. Figura como denunciado o atleta Renan Silva Ferreira, da equipe do Atlético Goianiense, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta número 3, Matheus, da equipe do Atlético Goianiense, aos 62 minutos do segundo tempo de partida, recebeu o 2º cartão amarelo por praticar jogada hostil contra seu adversário, conforme relatado. Após o 1º cartão amarelo por ação temerária, adverti com o 2º cartão amarelo e expulsei o atleta número 2, Renan, do Atlético Goianiense, por outra ação temerária ao atingir com os 2 braços no peito do seu adversário número 11, senhor Theo Henrique, da equipe do Guarani, impedindo sua passagem. O atleta atingido recebeu atendimento e continuou na partida. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Passo a palavra ao doutor Rodney. Obrigado, presidente. Uma situação análoga a outras que já foram analisadas aqui, artigo 250, esse procurador entende bem tipificado, no artigo encartado na denúncia. 2 situações similares. Destaco aqui que houve o atendimento médico, que demonstra que a segunda ação que ensejou a expulsão pelo 2º cartão amarelo do atleta aqui denunciado, ela foi mais forte, né? Então, ato hostil típico e aguardo condenação conforme encartado na denúncia. Obrigado, doutor Rodney. Devolvo a palavra ao doutor Carlos Alberto para o voto. Senhor presidente, pelo fato de não haver apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco sustentação oral, eu avanço no meu voto. Diante dos fatos dos documentos probatórios juntados aos autos, acolho em totum a denúncia da douta Procuradoria e voto no sentido da aplicação da pena mínima ao denunciado, conforme preconiza o artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, suspendendo por uma partida, senhor presidente. É como voto. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor João Felipe? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor João Felipe. Como vota o doutor Ricardo Fernandes? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então fica a pena de uma partida, processo 30/2024, ao senhor Renan Silva Ferreira, que é atleta do Atlético Goianiense. Encerramos assim o processo número 30 e abrimos para julgamento o processo número 31/2024, que a relatoria incumbe ao doutor João Felipe. Vossa Excelência tem a palavra, doutor João, fique à vontade. Processo 31/2024, partida realizada em Ponte Preta e Vila Nova, a Procuradoria de Justiça Desportiva, ela denuncia o atleta Felipe Samuel Martins Lima, da equipe do Vila Nova, assim como a equipe do Vila Nova, O atleta é denunciado em razão de que, aos 59 minutos do segundo tempo, recebeu o 2º cartão amarelo por praticar ação temerária contra o seu adversário, conforme assim relatado. Após ser advertido anteriormente, aos 45 minutos de jogo por ação temerária, foi advertido novamente por ação temerária, aos 59 minutos de jogo, por atingir com um calço seu adversário de número 18, seu Yuri Farrapo Bolser, sendo assim expulso por 2ª advertência. Por essa razão, a Procuradoria requer a condenação do atleta no artigo 250 do CBJD por ato desleal ou hostil,
Já com relação ao Vila Nova, por atraso de 2 minutos, no reinício do segundo tempo da partida, a Procuradoria requer a condenação da equipe no artigo 206 do CBJD. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutor João Felipe. Passo a palavra à outra Procuradoria, doutor Rodney. Obrigado, presidente. Quanto à equipe do Vila Nova, atraso de 2 minutos, pugno pelo entendimento que já vem sendo aplicado nessa sessão de hoje. Com relação ao atleta, da mesma maneira, nesse caso em específico, a Procuradoria não se opõe ao entendimento desse tribunal no sentido da aplicação de uma partida convertida em advertência, que me parece realmente uma situação em que o atleta chegou atrasado, e, sobretudo, no lance em que ensejou a sua expulsão, né, calçou seu adversário e sem qualquer prejuízo, seja o atleta, seja a partida. Obrigado, doutor Rodney. Devolvo a palavra ao doutor João Felipe por voto. A Procuradoria foi perfeita nas duas colocações. Ao Vila Nova, R$ 300, R$ 150 por minuto a condenação. E com relação ao atleta, de fato, pela imagem, o jogador ele visa a bola, ele chega atrasado, é um caos, mas não tem a menor intenção de qualquer outra conduta se não pegar a bola. Só chegou atrasado, então entendo pela aplicação por uma partida, porém convertida em advertência. Obrigado, doutor João Felipe. Passo a palavra ao doutor João Felipe, ao doutor Ricardo Fernandes, como vota, Vossa Excelência. Acompanho o relator nos 2 votos, presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto, como vota. Senhor presidente, acompanho o voto do excelentíssimo auditor nos 2 votos. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu também acompanho. Então, fica o processo 31/2024 encerrado com a aplicação da pena ao senhor Felipe Samuel Marins Lima, atleta do Vila Nova, a pena mínima convertida em advertência. E com relação ao Vila Nova de Goiânia, de Goiás, a pena de R$ 300. Então, encerra o processo número 31 e abrimos, então, o processo número 32 de 2024, cuja relatoria é minha. Processo 32 de 2024, a partida entre o Nacional e o Retrô de Pernambuco. A nota da Procuradoria faz a denúncia em face do atleta Hugo Gil Lins Oliveira, da equipe do Nacional. Consta na súmula relatória de arbitragem que o atleta número 6, Hugo Gil Lins de Oliveira, da equipe do Nacional, aos 43 minutos do primeiro tempo de partida, recebeu o segundo cartão amarelo por praticar ação hostil contra seu adversário e por desrespeitar a equipe de árbitros, conforme relatado. Abre aspas. Informo que expulsei aos 43 minutos de jogo o jogador de número 6, Hugo Gil Lins Oliveira, da equipe do Nacional Atlético Clube, por puxar a camisa do seu adversário assintosamente, impedindo o ataque promissor, como o mesmo já havia sido advertido aos 16 minutos do primeiro tempo por cometer uma falta, impedindo o ataque promissor. Por esses motivos, o mesmo foi expulso de campo. Informo que, após a expulsão, o mesmo contestou as decisões do árbitro, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, essa porra não foi para expulsão, você está fudendo o jogo, você está fudendo o nosso sonho, fecha aspas. Após deixar o campo de jogo, o mesmo chutou a bola de forma raivosa e continuou a xingar o árbitro, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no seu cu, você é muito ruim, essa porra não era para expulsão, seu filho da puta, seu ladrão, tá com os caras, fecha aspas. Diante disso, ele está denunciado no artigo 205, 250 e 258, 258 do CBJD, parágrafo 2º, inciso 2. Eu não sei se o doutor Roger teve acesso à defesa, mas Vossa Excelência quer se manifestar, doutor Roger? Eu quero, presidente, até para aditar a denúncia, se for possível. Pois não. Além do artigo 250, que me parece bem tipificado, conforme o doutor Joel redigiu na denúncia, a situação dos primeiros xingamentos dirigidos aos árbitros, eu também entendo a situação do 258 como capitulado. Agora, a segunda situação em que traz, após deixar o campo, o que demonstra para mim, evidencia para mim um segundo momento, né? E com frases muito mais gravosas e direcionadas à honra subjetiva do árbitro. E aqui, para mim, é o 243F típico. Já há entendimento do STJD nesse sentido de que classificar o árbitro como ladrão e ainda dizer está com os caras,
demonstra que ele está colocando a honra e o entendimento do árbitro daquela partida em favor da outra agremiação. Então, eu aditaria aqui nessa denúncia, além do 250 pelo lance que ensejou a expulsão, por segunda advertência, as primeiras frases dirigidas ao árbitro, no 258, como desrespeitosas, e a terceira situação, no entendimento desse humilde procurador, 243F, porque atinge diretamente a honra do árbitro quando ele dirige a palavra ladrão e está com os caras, né? Me valendo, inclusive, do entendimento do STJD nesse sentido. Então, essa é a minha primeira manifestação, se o nobre relator entende possível esse aditamento, e se sim, aí eu faço a argumentação que vai nesse mesmo sentido, presidente. Perfeitamente. Eu também acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Eu acho até curioso que o árbitro tenha colocado que foi o segundo cartão amarelo, né? Tenha entendido essas agressões como passível apenas de aplicação do cartão amarelo. Mas eu acho que deveríamos habilitar mesmo por 243F. Eu só levanto um questionamento aqui, agora eu fico em dúvida, porque se a defesa do atleta está fundamentada no 250 e no 258, eu não sei se seria de bom ouvido que nós devolvêssemos para que ele fizesse a defesa do 243F, ou se podemos... Posso sugerir, presidente? Fique à vontade. Eu gostaria de perguntar ao João, inclusive, se seria possível a retirada desse processo da pauta. Eu sei que a copinha é um prazo muito mais curto, devolver a demanda ao doutor Joel. Eu posso, inclusive, falar com o doutor Joel, que é o procurador que lavrou a presente denúncia, colocando essa observação, e ele devolveria, aditando, se for o entendimento dele, também nesse sentido, 243F. Se essa denúncia fosse minha, eu faria isso de imediato, porque entendo que a segunda situação, mesmo que eventualmente nós avaliemos aqui a situação do 183 ou 184, ainda assim configuraria para mim o 243F e não o 258. Concordo com Vossa Excelência. Doutor João, o senhor ouviu... Obrigado. É possível o aditamento, sim. Eu posso encaminhar de novo amanhã para o Dr. Rodney, para que ele consiga tomar as providências necessárias. E é claro que o fluxo de processo aqui na Copinha é grande, né? Costuma ser um pouco maior do que normal, mas a gente já pode alocar numa sessão da próxima semana. Então, se o Dr. Rodney puder entrar em contato também com o Dr. Joel para explicar um pouco mais o caso, pode ser, Dr. Rodney? Tá certo. Ok. Então, agradeço a sugestão do Dr. Rodney. Então, a gente está retirado de pauta o processo número 3224, onde foi denunciado o atleta Hugo Gil Lins de Oliveira. Passemos, então, para o próximo processo da pauta, processo 33/2024. Também incumbe a mim essa relatoria. A partida envolvendo as equipes do Esporte Clube de São Bernardo e do Conquista Futebol Clube da Bahia. A doutora Procuradoria denunciou o treinador e goleiro Sr. Lucas Pereira Souza, porque consta na súmula relatória de arbitragem que o treinador e goleiro Sr. Lucas Pereira Souza, da equipe do Conquista Futebol Clube da Bahia, após o término da partida, recebeu o cartão vermelho direto por desrespeitar a equipe da arbitragem, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Expulso por após o término do jogo, caminhar em direção da equipe de arbitragem e contestar de maneira assintosa decisões de arbitragem, proferindo, abre aspas, você inventou todas as faltas, muito ruim, essa babaca, baba ovo do caralho, fecha aspas. Nessa circunstância, ele está denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código. Esse é o relatório. Passo a palavra ao doutor Rodney para se pronunciar. Aqui é uma situação, não digo similar, mas muito parecida ao processo anterior. Mas, nesse caso, eu não vou pedir a retirada, eu vou manter no 258, porque as palavras ditas, você inventou todas as faltas, pode gerar aí dúvida, enfim, no entendimento, na intenção do atleta, muito ruim, seu babaca, baba-ovo do caralho e tal. A gente que já foi atleta, quando verifica, né, que há na Copinha especificamente, uma equipe de São Paulo, uma equipe de um estado, principalmente do Norte e Nordeste, eles já se sentem inferiorizados por estarem aqui, não no sentido de serem menos atletas, mas no sentido eventual de que há um valor maior das equipes do Sul e Sudeste. Né? Imagino que era o que passou na cabeça desse rapaz, que ainda está em formação. Então, nesse caso, eu mantenho, conforme capturado na denúncia, fazendo essas observações, e diria apenas que o entendimento da Procuradoria é que o apenamento não poderia ser
na pena base, porque também atinge de uma maneira bem importante a reputação do árbitro. Obrigado, doutor Rodney. Eu concordo com Vossa Excelência. Acho que quando ele fala, você inventou todas as faltas muito ruins, se ele para aí, até a absolvição, eu acho que seria cabível aqui, porque a norma não veda a manifestação. Aliás, a manifestação é constitucional, desde que ele não fira a honra do árbitro, ele pode se manifestar, dizer o que ele acha, sem que profira julgamentos em direção a ele. No entanto, tratando-se de um treinador de goleiros, né, que talvez nem devesse dirigir o árbitro, porque sua conduta ela incumbe efetivamente ao treinador da agremiação, né? Eu vou aplicar a pena aqui de 2 partidas no artigo 258. Esse é o voto. Passo a palavra ao doutor João Felipe. Como vota, Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor João. Doutor Ricardo Fernandes, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Carlos Alberto, como vota? Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um comentário com relação, inclusive, ao caso que voltou para a secretaria, para uma nova pauta. Ali fica claro que nós estamos diante de um lapso temporal como se fosse no outro dia. O atleta procurou o árbitro e voltou a proferir esses impropérios aí, né? Tudo bem que foi logo após, mas ele já estava do lado de fora. Não se compara com o caso aqui em Apreço, que foi ato contínuo. Ele falou ali e continuou falando, né? Então, eu concordo com Vossa Senhoria, com a aplicação da pena, da dosimetria da pena, e também concordo com o nobre procurador quando ele distingue os fatos, inclusive retirando da pauta por decisão de Vossa Senhoria, e muito acertadamente. Então, eu acompanho o voto do nobre relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Então, fica por unanimidade o processo 33/2024, que eu encerro agora. A aplicação da pena de 2 partidas ao senhor Lucas Pereira Souza, que é treinador de goleiros da agremiação do Conquista Futebol Clube. Coloquemos em julgamentos agora o processo número 34/2024, cuja relatoria cabe ao doutor Carlos Alberto, a partir do governo comercial de Ribeirão Preto e o Jacuipense da Bahia. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Senhor presidente, processo 34/2004, de minha relatoria, partida realizada no dia 6 de janeiro, com início previsto às 13 horas, entre as equipes do Comercial de Ribeirão Preto e Jacuipense da Bahia. Figura como denunciado o atleta Davi Securella da Silva, da equipe do Comercial, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, praticado desleal ou hostil. Uma vez que consta na súmula relatória da arbitragem que o atleta 18, Davi, da equipe do Comercial, aos 58 minutos do segundo tempo de partida, recebeu o segundo cartão amarelo por praticar jogada hostil contra o seu adversário, conforme relatado. Por, após ser advertido anteriormente impedindo um ataque promissor, atingiu seu adversário de número 18, o senhor George, de forma temerária na disputa de bola. O jogador atingido permaneceu na partida normalmente. Senhor presidente, é o relatório. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Passo a palavra à outra procuradoria, doutor Rodney. De forma bem breve, presidente, vou me utilizar da mesma argumentação no outro processo em que eu não fiz objeção quanto à aplicação do entendimento do tribunal. Mais uma vez, o jogador chegou atrasado na disputa de bola, então, se aplicar o entendimento do tribunal, a procuradoria fica satisfeita. Obrigado, doutor Rodney. Devolvo a palavra ao doutor Carlos Alberto para voto. Sem som, doutor Carlos. Microfone, Vossa Senhor Excelência. presidente, tornando aqui, não houve apresentação de defesa escrita ou sustentação oral por parte do denunciado. Portanto, diante dos fatos dos documentos probatórios juntados aos autos, pelo princípio da veracidade da súmula, acolho a denúncia da outra procuradoria e voto no sentido da aplicação, senhor presidente, da pena mínima ao denunciado, conforme preconiza o artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, suspendendo por uma partida e convertendo em advertência, senhor presidente. Haja vista aí a nenhuma lesão causada, nenhuma violência, questão de chegar atrasado, como já tem discutido e tem sido o entendimento desse tribunal. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor João Felipe? Acompanho o relator integralmente. Obrigado, doutor João. Como vota, doutor Ricardo Fernandes?
Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Também acompanho. Então, encerra o processo 34/2024 com a aplicação da pena mínima convertida de advertência ao senhor David Securella da Silva, atleta do Comercial de Ribeirão Preto. Abrimos para julgamento agora o processo número 37/2024. Agremiações da Portuguesa de Desportos de Goiás. Relator, doutor João Felipe. Doutor, Vossa Excelência tem a palavra. Qual é o processo, presidente? Desculpa. 34. Desculpa, 37. 37. Processo 37, Portuguesa de 37 de 2024, partida entre Portuguesa e Goiás. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia Rostan de Almeida e Silva, auxiliar técnico do Goiás, por infração ao artigo 258 caput do CBJD, pelos seguintes motivos que constam na súmula. Cartão vermelho. Motivo foi por proferir as seguintes palavras ao jogador adversário de número 3, Alisson. Deixa eu pegar aqui melhor. Vai tomar no cu, caralho. Você acha que joga onde? O jogo estava paralisado. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor João Felipe. Passa a palavra da outra procuradoria, doutor Rodney. Obrigado, presidente. Em nome do relator, doutor João Felipe. Destaco aqui o fato de ter sido um auxiliar técnico, né? Mais uma vez, as categorias de base com auxiliares que não se portam no campo de jogo como deveriam, né? A função dele é muito específica ali, sobretudo dirigir-se ao atleta da equipe adversária, né? O que me parece muito bem configurado aqui, o 258, e por todas essas situações, ser um auxiliar técnico, se dirigir ao atleta da equipe adversária de uma maneira, não digo desrespeitosa, mas obviamente que foge totalmente à ética e à disciplina desportiva, sobretudo pela função que ele exerce. Então, a Procuradoria pugna pela condenação e também tem o entendimento que talvez o apenamento base aqui não seja o mais adequado, mas obviamente que respeitando o entendimento dos nobres auditores. Obrigado, doutor Roger. Passa a palavra ao doutor João Felipe. Presidente, o procurador tem razão, ele chamou atenção para algo relevante, né? Eu já considerava, sem dúvida, por ser um auxiliar e numa copinha tem que dar algum exemplo. A gente sabe que no futebol se fala palavrão, se tem condutas mais ríspidas, faz parte de qualquer modalidade esportiva, mas nesse caso, o procurador chamou atenção para uma coisa que eu confesso que até então não tinha me atentado, e é muito óbvio. É um auxiliar técnico mais velho lidando com um atleta mais novo do que ele, né? Ainda começando. Então, é uma carga de desrespeito, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, um pouco maior do que se fosse o auxiliar técnico falando com o técnico do time adversário, por exemplo. Então, eu tenho que concordar com a Procuradoria nesse ponto e a pena base não seria suficiente por essas especificidades. Então, eu entendo que, por ser o auxiliar uma pessoa mais experiente, que precisa passar mais exemplo, e ter essa reação com um atleta, né, de uma idade mais jovem, que está mais em começo de carreira, né, não há uma paridade aqui, por assim dizer. Então, eu entendo que seria adequado, por esse contexto, a pena de 2 partidas, que é como voto. Obrigado, doutor João. Como vota, doutor Ricardo Fernandes. Obrigado, presidente. Acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor Ricardo. Como vota, doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, acompanho o voto do senhor relator, corroboro com a fala do exemplo, né, da formação de atletas. Estamos aí numa questão ainda de formação de atletas. Inadmissível um comportamento desse de alguém que tinha dar o exemplo de educação no mínimo. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Faço coro com Vossa Excelência e parabenizo pelas exposições. Então, encerrando o processo número 37/24, fica aplicada a pena de 2 partidas ao denunciado o senhor Rostan de Almeida e Silva, que é auxiliar técnico do Goiás. Vamos abrir, então, para julgamento o processo número 38 de 2024,
a relatoria. João, o outro que você falou em relação ao desconto do Vale Refeição, seria isso? Isso aí, cara, não tocar o pau. Tem alguém com o microfone aberto? Bom, vamos lá. Processo número 31 de 2024 é uma partida envolvendo as agremiações Desportivo Brasil do Rio Branco do Acre. A denúncia da outra procuradoria é em face do senhor Micael do Rosário da Silva, que é atleta do Rio Branco, em infração ao artigo 250 do Código. Conforme consignado pelo árbitro da partida, Micael do Rosário da Silva foi expulso mediante exibição de cartão vermelho, eis que hostilizou seu adversário desferindo uma cotovelada fora da disputa de bola. Relato da súmula é cartão vermelho e motivo. Expulso com cartão vermelho direto por atingir uma cotovelada no rosto do adversário número 5, o senhor Kaislan Alves da Silva, com o jogo paralisado logo após a marcação de uma falta a favor de sua equipe. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e continuou normalmente a partida. Então, ele está denunciado no artigo 250. Eu só queria fazer um questionamento aqui, porque aí eu só questionar o Dr. Roger se há alguma infração, pelo que tem uma observação aqui, dizendo, informa que antes do início da partida, a equipe do Rio Branco Futebol Clube avisou a equipe de arbitragem que o atleta Wesley Sá Silva de Almeida, previamente relacionado com a camisa número 17, iria atuar com a camisa número 25. Fato que ocorreu, mas não foi possível alterar na súmula eletrônica. Não sei se há alguma infração ou não. Passo a palavra da outra procuradoria, doutor Roger, fique à vontade. Obrigado, presidente. Bom, eu já faria aqui, da mesma maneira como fiz no processo em que nós retiramos de pauta, o mesmo pedido, porque tenho entendimento nesse caso também que não se trata do 250, e sim de um 254A clássico, né? Uma cotovelada no rosto do seu adversário com o jogo paralisado. Enfim, ressalto que nós, procuradores, temos recebido na copinha diversas súmulas e, às vezes, pode acontecer de a gente aproveitar uma súmula anterior e, às vezes, não trocar a tipificação. Então, já faria essa observação. Mas, da mesma maneira, como observado pelo presidente, talvez aqui, a depender da situação que a gente possa checar com a secretaria, presidente, caberia, eventualmente, um 91, alguma situação como essa. Então, da mesma forma, eu faço o pedido de retirada desses autos da pauta, para verificação junto à secretaria, bem como a procuradora, a doutora Mariana Chamelet, que é a pessoa que redigiu a denúncia. Obrigado, doutor Roger. Acolho o pedido de Vossa Excelência. Então, retiro de pauta, então, processo número 38/2024. Não, desculpa, processo 38/2024 mesmo. Doutor João Marcos, foi retirado de pauta, então, por favor, tá? Vamos ao próximo. Acho que agora é a doutora Júlia que está lá, doutor. Tá, doutora Júlia? Não, ok, está retirado. Obrigado, doutora. Então, processo 39/2024. A partida Atlético Guaratinguetá e Joinville. Também é de minha relatoria. Só um minutinho que eu estou abrindo o processo. A denúncia a partida é Atlético Guaratinguetá e Joinville, Santa Catarina, conforme informei. A denúncia é do Atlético em face do Atlético Guaratinguetá, infração prevista no artigo 213, inciso 3º do Código. Conforme se traz o relatório relatado pelo árbitro na súmula, em 2 momentos do jogo houve arremesso de copos de água no campo de jogo por torcedores da agremiação denunciada. Veja-se. Informo que durante a parada para a hidratação dos atletas, fui informado pelo assistente 2, Renan Gonçalves Braz, que foi arremessado um copo com água vindo da torcida da equipe do Atlético Guaratinguetá, que não o atingiu e caiu próximo ao campo de jogo. Informo que após a marcação de gol da equipe visitante, fui informado pelo assistente 1, Rodrigo Schmidt, que foi arremessada uma garrafa de água vindo da torcida do Atlético Guaratinguetá, o que não o atingiu e caiu em campo de jogo. Eu, Renan Gonçalves Braz, assistente na partida, informei o árbitro que no momento da parada para a hidratação dos atletas,
foi arremessado da torcida da equipe do Atlético Guaratinguetá um copo de água em minha direção, que não me atingiu e caiu fora do campo de jogo. Só está transcrevendo que foi mencionado acima. Então, a denúncia no artigo 203, duplamente, é isso, duplamente. Esse é o relatório. E eu, antes de ler a defesa, eu vou passar a palavra ao doutor Roger. Você tem a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Aqui fica evidenciado as duas situações, né, em tempos absolutamente distintos, né, e destaco que bem tipificado no artigo 213, de forma que me valho aqui da presunção de veracidade da súmula. Entendo também, nesse caso, que as duas situações, elas evidenciam, né, o que traz o artigo 213, no sentido do lançamento de objetos. Inclusive, seria o caso até de uma análise, se nós tivéssemos, por exemplo, no Campeonato Paulista, da análise, inclusive, da interdição da praça desportiva, em se tratando de duas situações do 213, mas em se tratando da Copinha, em que há uma rotatividade, inclusive, de muitas equipes, né, e trata-se aí de uma sede específica, então a Procuradoria deixa de pugnar por esse pedido, mas evidencia aqui duas situações absolutamente distintas do 213, conforme capturado na denúncia. Obrigado, doutor Roger. Eu vou fazer a leitura da defesa aqui da agremiação. Ela traz os fatos aqui, transcreve os fatos conforme consta na denúncia. Vem na realidade fática da conduta do Atlético Guaratinguetá. Traz a letra da norma que foi denunciada, que o clube não deixou de atuar visando impedir ou reprimir a atitude de terceiro, lançar o objeto em campo. Diz que a organização da torcida é de responsabilidade da Prefeitura de Guaratinguetá. E o controle da atitude de terceiro dos torcedores é difícil, então. Diz que é injusto e incorreto imputar ao Guaratinguetá a culpa. Diz que o clube não deixou de tomar providências. E diz que a torcida não são divididas, né, na Copa São Paulo. Daí traz algumas fotos aqui, demonstrando alguns torcedores. Diz que a súmula é questionável, no sentido de imputar ao Guaratinguetá, a torcida do Guaratinguetá, ao lançamento de objetos. Então, portanto, ele pede absolvição e pede aplicação da pena mínima e para considerar 182 por ser competição não profissional. Subscreve aqui o doutor Breno Costa Ramos Sanuri. Eu acho que a defesa aqui do doutor Breno, ela não tem o condão de afastar o que consta na súmula que foi denunciado pela Procuradoria. Está claro que a responsabilidade pela praça de desporto é da agremiação, e tendo sido praticado duas condutas, eu entendo como puníveis, e vou aplicar a pena aqui, já considerando a redução do 182 que ele requereu, vou aplicar a pena para cada conduta de R$ 700, totalizando R$ 1.500. Então, fica R$ 1.500 a agremiação do Atlético Guaratinguetá, por inflação dupla no 213 e sido o terceiro do código. Como vota o doutor João Felipe? Acompanho o relator. Estava em dúvida, mas foi bem esclarecido. Acompanho o relator. Obrigado. Como vota o doutor Ricardo Fernandes? Acompanho o voto do relator, Vossa Excelência. Obrigado. Como vota o doutor Carlos Alberto? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Parabenizo pela dosimetria da aplicação da pena. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Então, fica encerrado o processo 39/2024, com aplicação da pena de 1.500, né? R$ 1.500 a agremiação do Atlético Guaratinguetá por inflação dupla, artigo 213. Vamos início agora o processo 40/2024, Nova Venécia e Santos Futebol Clube. Relatoria, doutor João Felipe. Processo 40 de 2024, Nova Veneza e Santos, a Procuradoria denuncia Cássio do Rosário Santos, atleta do Nova Veneza,
por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, sob o seguinte motivo constante em súmula. Após ser advertido anteriormente com cartão amarelo e impedir o ataque promissor, o mesmo foi advertido novamente por tentar impedir um gol com o uso indevido das mãos. Com isso, requer a condenação do atleta. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor João Felipe. Passo a palavra da outra procuradoria, doutor Rodney. Obrigado, presidente. Essa mesma situação dos processos anteriores, em que a Procuradoria pugnou pela aplicação do entendimento do tribunal. Então, a mesma fundamentação, a Procuradoria não se opõe a esse entendimento, presidente. Obrigado, doutor Rodney. Devolvo a palavra ao doutor João Felipe. Presidente, de acordo com a Procuradoria, pena de uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutor João Felipe. Como vota o doutor Ricardo Fernandes? Foi o relator, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Carlos Alberto? O presidente acompanha o relator. Eu também acompanho o relator, então fica a pena mínima convertida em advertência, processo 40-2024 encerrado. A pena o senhor Cássio do Rosário Santos, atleta de Nova Venécia. É o último processo da pauta, então encerro assim, são 18 horas e 47 minutos. Encerrar a sessão do Comitê Disciplinar Copa São Paulo Futebol Júnior Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol e agradeço a ajuda de todos e a presença do Dr. João Felipe Artioli, Dr. Ricardo Matias Fernandes, Dr. Carlos Roberto da Silva, toda a Procuradoria, Dr. Rodney Jericó da Silva e a doutora Júlia também que nos acompanha. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite a todos, senhor presidente, nobre procurador, pares, bom descanso e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.